Bora lá, galera, vamos acompanhar as últimas informações do Vasco da Gama, né? O Vasco que tá tentando o retorno de São Januário, né? Tá difícil aí a liberação do seu estádio, né? O Vasco quer jogar em São Januário no, nos jogos aí do Campeonato Brasileiro, né? E tem uma novidade também, galera. O Payet pode voltar não, né? Pode ser titular no time do Vasco, lembrando que o jogador estreou na última rodada, né? Estreou e lembrando, o Vasco tem um jogo difícil, é contra o Fluminense, é clássico carioca nesse sábado às 4 horas da tarde, galera. Vamos acompanhar aqui as últimas informações do Vasco. Coloca nos comentários, galera, o que vocês acham? Será que o Vasco vai conseguir a liberação do São Januário para os próximos jogos? Lembrando, galera, o Maracanã é inviável pro time do Vasco da Gama, porque sabe que tem o Fluminense e o Flamengo que detém lá o, os direitos lá do Maracanã. O Vasco tem direito de jogar quando as equipes não for utilizar o campo, obviamente, né, que não dá para o Vasco utilizar um dia após o jogo do Fluminense ou do Flamengo, porque o gramado fica muito ruim, galera, e a solução é São Januário retornar aí com torcida e o Vasco poder voltar a jogar com a pressão do seu torcedor. E vamos acompanhar as últimas informações aqui do Vasco no nosso canal. Vou deixar o link na descrição também, galera. Crédito, direitos autorais, ESPN do Grupo Disney. Renovou o contrato por mais um ano, acabava esse ano e agora termina só no ano que vem, Bruno. Mais de Felipe Melo, então, no Flu, hein? Tentando conquistar a Libertadores agora pelo tricolor lá do Rio. Obrigado, viu, Cícero? Valeu, Cícero. Mas vamos seguir no Rio também? Vamos. Porque a gente falou sobre o Fluminense, agora eu quero que a Beta também atualize sobre Vasco, porque muita coisa aconteceu também. Bronca esses dias, a Roberta. Tomou? Tomou, mas já está tudo resolvido entre nós. Tá bom. Beta, tudo bem nesse visual aí? Ai, saudade de mar, praia, tranquilidade. É esse o clima do Vasco? Tudo bem, Mari? Por enquanto ainda não é esse clima do Vasco. Inclusive, bem-vinda de volta. Eu vim aqui para a praia justamente em sua homenagem, Mari. Em tanto tempo longe, eu quis então mostrar esse visual, claro, do Rio de Janeiro. O clima do Vasco, a gente pode dizer que está em evolução. Quem chegou, inclusive, Mari, nesse período que você estava longe, foi Payet, camisa 10, francês. E, inclusive, nesse período sem jogos do Campeonato Brasileiro, a expectativa do Vasco era justamente recondicionar alguns jogadores, recuperar alguns jogadores fisicamente, que é o caso do Payet. Ele estreou contra o Bahia na última rodada, entrou no decorrer da partida e fica a expectativa, então, se ele vai ser titular no clássico contra o Fluminense, jogo no Newton Santos, como o Cícero Melo falou. Inclusive, na quarta-feira, o Vasco divulgou agora a programação, o clube vai treinar no Newton Santos, justamente ali para se acostumar com o gramado, que é o gramado artificial, e o Vasco é o mandante nessa partida. Vale a gente reforçar que nessa segunda-feira o Vasco treina em São Januário, vai ter um jogo-treino com o São Cristóvão, atividade fechada para a imprensa, a gente não vai poder acompanhar, mas isso faz parte também da preparação do Vasco para esse próximo jogo do Campeonato Brasileiro, clássico com o Fluminense. Vale a gente reforçar também sobre o Marlon Gomes. Ele estava com a seleção olímpica, sofreu um trauma no nariz, vai passar por exames nessa segunda-feira e assim que o Vasco tiver novidades, vai divulgar informações sobre esse atleta. E só para a gente fechar em relação ao Vasco da Gama, o Verratti foi comprado em definitivo. O argentino contratado agora nessa janela do meio do ano. Informação foi dada primeiro pelo canal Atenção Vascaínos e eu confirmei que o Vasco fez a compra desse atleta, tinha chegado por empréstimo com opção de compra, mas precisava cumprir uma meta que não foi divulgada pelo clube, mas ele cumpriu essa meta, então foi comprado em definitivo o Verratti, que já tem 3 gols em 5 jogos pelo Vasco, que, Mari, segue na zona de rebaixamento, mas está indo em busca aí dessa recuperação no Campeonato Brasileiro. Volto com vocês. Tá, o tom já foi de uma linha crescente. Otimismo. Tá, ok. Vai melhorar, as coisas vão melhorar. Agora, do Rio de Janeiro a gente pode voltar para Minas, porque a gente falou sobre o Atlético e no Cruzeiro também. Galera, a situação do Vasco aí, né? O Vasco tentando se recuperar no Campeonato Brasileiro. E o Vasco vai ter 2 jogos difíceis. Um clássico contra a equipe do Fluminense. Depois joga contra a equipe do Coritiba. Lembrando que esses 2 jogos, o mando de campo é da equipe do Vasco. O primeiro jogo vai ser no Newton Santos. E o próximo jogo também tem a possibilidade de ser em São Januário, é claro, se liberar, né? Tá muito pertinho, dia 21. Mas vamos ver se as autoridades vão liberar o estádio para poder o Vasco jogar, né, com o seu torcedor em casa, né? Caso não acontecer isso, o provável
local onde o Vasco irá jogar vai ser Newton Santos, né? O John Textor já deixou as portas abertas para poder utilizar o estádio do Newton Santos. Falou também se o Flamengo precisar, o Fluminense, né? Tá de portas abertas aí, vai alugar o estádio para a equipe do Vasco, né? É importante, porque, assim, uma coisa, né, galera, na minha opinião, o Vasco tem que brigar pela licitação também do Maracanã. Porque o grande problema que acontece agora entre o Vasco, o Flamengo e o Fluminense é o seguinte: o Vasco nunca quis o Maracanã. O Vasco sempre fala, jogar no São Januário, São Januário. Pô, aí quando quer jogar jogo, que sabe que vai ter lucro, quer jogar no Maracanã. Não, não pode ser. Se o Vasco quiser entrar, tem que entrar junto com o Fluminense e com o Flamengo. Pra poder ser também o administrador do Maracanã. Porque esse negócio é só jogar jogo maracanizável, não dá. Não faz sentido nenhum. Aí entra lá com uma liminar na justiça. Aí um time jogou no sábado e joga no domingo no Maracanã, um gramado ruim. Não faz sentido. Isso daí atrapalha o Vasco e atrapalha os outros clubes. Na minha opinião, o Vasco deveria repensar isso aí sobre o Maracanã. Ou joga só em São Januário, ou joga no Maracanã, galera. Porque não dá pra ficar nessa historinha de jogo maracanizável. Ah, se eu jogar contra time X, eu não vou jogar no Maracanã porque não vai dar lucro. Não pode ser assim. Não pode. Porque os clubes que arcam lá com valor é o Flamengo e o Fluminense. Tem que ser sincero, galera. O Vasco tem o direito de jogar, tem, porque é um estádio público. Mas também tem que ser coerente. Tem que ser coerente. Se quer pegar o estádio, vai lá junto na licitação lá, com o Flamengo, o Fluminense lá, e tenta também pegar também o direito também para poder utilizar o estádio. Né? Porque não adianta o Flamengo e o Fluminense arcar com tudo, arcar com gramado, arcar com tudo, e o Vasco chegar e pegar tudo prontinho, jogar e só pagar o valor lá do aluguel. Não acho certo, na minha opinião, não acho certo. Na minha opinião, o Vasco deveria jogar também no Maracanã, porque o Vasco tem força para isso, tem torcedor, entendeu? Porque não pode ficar nessa só de São Januário, tem que também jogar os jogos grandes, também tem que ser no Maracanã, né? Porque todo mundo sabe que alguns anos atrás o Vasco ficou jogando só no Maracanã, até na Libertadores, quem não lembra aquela Libertadores, até a final foi em São Januário, sendo que teve aquele problema da grade e acabou que o Vasco jogou no Maracanã a final, né? Mas eu acho que o Vasco deveria utilizar muito mais o Maracanã, mas tem que entrar em um acordo aí com o Flamengo e com o Fluminense, porque as equipes aí tem que estar junto, tem que estar todo mundo unido. A rivalidade é só dentro de campo, não pode levar isso para fora de campo, não pode atrapalhar umas às outras, né? As equipes carioca têm que se ajudar. Porque, na minha opinião, o Vasco é time gigante, o Vasco precisa estar na Série A, então o Vasco vai precisar muito do Maracanã para poder sair dessa situação. Na minha opinião, o Maracanã vai ser mais importante que São Januário, porque é um estádio maior, vai comportar muito mais torcedor, né? E eu acho que o Vasco vai conseguir sair sim dessa situação, galera. E falando sobre o jogo, né? Lembrando, né? O Payet deve iniciar como titular. O jogador ficou nessa data FIFA aí treinando para poder melhorar a forma física, né? O Payet estava muito mal fisicamente no último jogo, mas você vê que é um jogador de muita qualidade, que na minha opinião vai agregar muito esse time do Vasco. E o Vegetes também foi comprado em definitivo pela diretoria do Vasco, agora ele pertence ao Vasco da Gama, né? Foi uma grande adesão aí do jogador ao Vasco. O jogador tem feito gols aí, tem ajudado muito a equipe do Vasco, galera. E coloca nos comentários a opinião de vocês sobre esse jogo aí que teremos aí entre Vasco e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Será que o Vasco vai vencer esse confronto, galera? Deixe nos comentários a opinião de vocês. E não esqueça também, é claro, deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.